O divórcio tinha deixado marcas profundas em mim. Ao voltar para Lisboa, a cidade que sempre amei, sentia-me como uma estranha nas ruas que conhecia tão bem. O sol brilhava intensamente, mas a luz não conseguia aquecer a solidão que me acompanhava. A casa do meu avô, um refúgio temporário, estava repleta de memórias e histórias não contadas. Ele sempre fora uma figura forte na minha vida, mas agora, havia um silêncio entre nós que tornava tudo mais difícil. Os dias passavam lentos. A rotina se resumia a preparar refeições simples e escutar as histórias do passado que ele contava com um brilho nos olhos. Mas havia algo mais ali, uma tensão que eu não conseguia ignorar. O olhar dele às vezes se demorava em mim, como se visse algo além da neta que ele conhecia. Eu tentava afastar esses pensamentos, mas a curiosidade crescia à medida que os dias se transformavam em semanas. Certa manhã, enquanto organizávamos algumas caixas no sótão, ele revelou um segredo guardado por anos. Havia uma história de amor em sua juventude que nunca se concretizou por causa das convenções sociais da época. Fiquei intrigada com o quanto ele ainda sonhava com aquele amor perdido. Isso me fez refletir sobre os meus próprios desejos sufocados e como as convenções ainda moldavam minha vida. Após essa conversa reveladora, um amigo de infância apareceu sem avisar. Ele estava na cidade por causa das festividades de Santo Antônio e insistiu para que eu o acompanhasse à festa. O convite era tentador, o cheiro dos sardinhas assadas e o som das guitarras ecoando pelas ruas de Alfama eram irresistíveis. Mas ao mesmo tempo, o pensamento de ser vista ao lado dele me deixava nervosa. A pressão familiar pesava sobre mim como uma sombra. Vamos. Faz tempo que não nos divertimos juntos, ele disse com um sorriso encantador. A ideia de reviver momentos alegres da juventude era sedutora, mas eu hesitava. As expectativas da sociedade pesavam sobre mim como uma âncora. O medo do julgamento alheio me paralisou por instantes. Enquanto ponderava sobre o convite e as emoções conflitantes dentro de mim, meu avô entrou na sala e perguntou se eu já tinha decidido ir à festa. O olhar dele parecia questionar muito mais do que isso, era como se ele estivesse tentando entender quem eu realmente era agora. Você deveria ir, ele sugeriu suavemente. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto olhava pela janela para as ruas vibrantes da cidade. A ideia de me libertar das amarras sociais e me permitir sentir novamente era tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. A festa seria uma chance de redescobrir a alegria perdida ou apenas mais um lembrete do quanto eu estava sozinha? Com um suspiro profundo, decidi aceitar o convite e arriscar tudo em busca de algo novo. A noite prometia ser cheia de surpresas e desafios inesperados. A festa de Santo Antônio estava se aproximando, e a expectativa pairava no ar. O avô, sempre envolvido nas tradições, começou a contar histórias sobre os velhos tempos. Ele falava com um brilho nos olhos, e eu escutava atenta, absorvendo cada palavra. A alegria dele era contagiante, mas havia algo mais profundo que me inquietava. Enquanto ele narrava, não pude deixar de pensar nos meus próprios desejos e na luta interna que enfrentava. Naquela noite, decidi sair para um passeio pelas ruas de Lisboa. As luzes da cidade iluminavam meu caminho e o cheiro dos manjericos enchia o ar. Encontrei amigos de infância que não via há anos. As conversas eram leves, mas logo se tornaram mais profundas quando um deles começou a falar sobre relacionamentos e as expectativas da sociedade. Você ainda acredita no amor verdadeiro? Ele perguntou, com um sorriso malicioso. Eu, não sei, respondi hesitante. A vida é complicada. Com o passar da noite, a conversa fluiu naturalmente até que um antigo amor apareceu inesperadamente. O coração disparou ao vê-lo novamente, as memórias inundaram minha mente como uma onda. Ele se aproximou e começou a falar sobre como sentia falta dos velhos tempos. Lembra das promessas que fizemos? Perguntou ele, com uma expressão nostálgica. Não consegui responder. As palavras ficaram presas na garganta enquanto refletia sobre tudo que havia mudado desde então.
O desejo reprimido começou a emergir novamente, desafiando as convenções que sempre segui. Naquela mesma noite, enquanto caminhávamos juntos por uma das ruas estreitas de Alfama, algo mudou no ar entre nós. O olhar dele era intenso e penetrante, e eu podia sentir meu coração acelerar cada vez mais. E então aconteceu, nós nos beijamos. Um momento fugaz e cheio de emoção que parecia desafiar todas as normas sociais que eu conhecia. Ao voltar para casa, o avô estava acordado, sentado à mesa com uma xícara de chá em mãos. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. Como foi a festa? Perguntou ele. Foi interessante, respondi evasivamente. Ele percebeu algo diferente em mim naquela noite, talvez fosse o brilho nos meus olhos ou a maneira como eu sorria ao lembrar do beijo inesperado. A conversa fluiu para tradições familiares e expectativas sociais, ele expressou seu desejo de ver sua neta feliz, mas também falou sobre as responsabilidades que vinham com isso. O amor deve ser respeitado, disse ele com um tom sério. Mas não devemos esquecer quem somos. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto tentava processar tudo o que estava acontecendo dentro de mim. A luta entre seguir meu coração ou permanecer dentro dos limites da tradição tornava-se cada vez mais intensa. A pressão aumentava à medida que os dias se passavam e a festa se aproximava. Eu sabia que precisava tomar uma decisão sobre o caminho que queria seguir na vida, entre os desejos ocultos e as expectativas familiares. O dilema crescia em mim como uma tempestade prestes a estourar quando recebi um convite inesperado para um evento cultural relacionado à festa, algo que poderia mudar tudo mais uma vez. A dúvida me consumia enquanto pensava nas consequências do meu próximo passo, talvez fosse hora de finalmente enfrentar os tabus que haviam moldado minha vida por tanto tempo. A festa de Santo Antônio se aproximava, e com ela, uma expectativa crescente. As ruas de Lisboa começavam a se encher de cores e aromas, mas dentro de mim, a confusão persistia. O convite para o evento cultural me deixava inquieta. Era uma oportunidade de mostrar ao mundo que eu ainda existia, que ainda podia ser parte da vida vibrante da cidade. Enquanto caminhava pelas ruas do bairro Alto, a energia das pessoas ao meu redor parecia contrastar com meu estado interno. A música ecoava, e as risadas preenchiam o ar. Uma amiga me encontrou e, em meio à conversa, revelou algo inesperado: eu sempre admirei você. As palavras dela me atingiram como um raio. Eu não esperava esse tipo de confissão. O que isso significava para nós? O que eu realmente queria? Você nunca pensou em ser feliz? Ela perguntou, seu olhar fixo no meu. A pergunta ficou pairando entre nós como uma nuvem carregada. Eu hesitei antes de responder. A felicidade parecia tão distante às vezes, como um sonho esquecido. O dia do evento chegou e as ruas estavam repletas de pessoas celebrando tradições antigas. Eu sabia que deveria ir, mas a insegurança me paralisava. O avô me encorajou: a vida é feita de escolhas. Suas palavras ressoavam na minha mente enquanto observava os casais dançando e rindo ao meu redor. Decidi ir à festa sozinha, um ato de rebeldia contra as expectativas que sempre carregara. Ao chegar ao local, fui recebida por um mar de rostos sorridentes e música animada. Um amigo antigo apareceu do nada, e sua presença trouxe à tona memórias esquecidas. Conversamos sobre os velhos tempos e logo a conversa se tornou mais íntima. Você nunca mudou, ele disse com um sorriso nostálgico. E você? Perguntei enquanto me perdia em seus olhos. Nossos lábios se encontraram em um momento inesperado, como se o tempo tivesse parado ao nosso redor. O beijo foi doce e cheio de promessas não ditas. Uma parte de mim queria mergulhar naquela sensação novamente, outra parte lutava contra o peso das convenções sociais que sempre guiaram minha vida. Após o beijo, a realidade voltou com força total. Olhei ao redor e percebi que algumas pessoas nos observavam. O medo começou a se infiltrar em meus pensamentos: o que eles pensariam? Como isso afetaria minha relação com o avô?
E mais importante, como isso mudaria minha própria percepção sobre mim mesma? Enquanto tentava processar tudo isso, uma amiga se aproximou novamente. Você parece diferente, comentou ela com uma curiosidade inquietante nos olhos. É só a festa, respondi evasivamente. Mas dentro de mim havia uma tempestade prestes a explodir, uma luta interna entre quem eu era e quem eu desejava ser. A noite continuou cheia de risos e música, mas havia um peso nas minhas decisões não tomadas. Quando voltei para casa naquela noite, sentia-me dividida entre dois mundos, o desejo pulsante por liberdade e as correntes invisíveis da tradição familiar que ainda me prendiam. Naquela escuridão familiar, algo estava prestes a mudar, para melhor ou para pior, mas eu não sabia ainda qual seria o impacto das minhas escolhas naquela nova vida que tentava construir. A noite sob as estrelas trouxe uma sensação de liberdade que eu não experimentava há anos. A brisa suave acariciava meu rosto enquanto olhava para o céu, tentando entender o que estava acontecendo dentro de mim. Com ele ao meu lado, sentia uma conexão inexplicável, mas o peso das expectativas familiares e sociais ainda pairava sobre mim como uma nuvem escura. Na manhã seguinte, as memórias da noite anterior se misturavam com a realidade. O avô já estava acordado, sentado à mesa, tomando seu café. Ele me observou com um olhar que parecia saber mais do que eu gostaria. O silêncio entre nós era palpável. Eu queria compartilhar minha felicidade, mas algo me impedia. Dormiu bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Sim, muito bem, respondi, tentando esconder a verdade por trás de um sorriso tímido. Ele sorriu de volta, mas havia uma preocupação em seus olhos. A vida tem suas surpresas, não é mesmo? As palavras dele ressoaram em mim. A vida estava cheia de surpresas e eu estava no meio de uma delas. Um convite para um evento cultural na cidade chegou até mim naquele dia. Era uma celebração das tradições locais e eu hesitei em aceitar. Parte de mim queria ir e explorar essa nova fase da minha vida, outra parte temia o que isso poderia significar para meu relacionamento secreto. Enquanto caminhava pelas ruas de Lisboa, a cidade pulsava com vida e cor. As vozes dos vendedores na Feira da Ladra ecoavam ao meu redor, misturando-se com os sons da música tradicional que preenchia o ar. Eu sabia que deveria estar aproveitando cada momento, mas a insegurança me acompanhava como uma sombra. No evento à noite, a atmosfera era vibrante e cheia de risos. As luzes dançavam nas paredes antigas e os aromas da comida típica invadiam meus sentidos. Ele apareceu do nada, seu sorriso iluminando meu coração mais do que qualquer luz daquele lugar. Conversamos sobre trivialidades e depois ele se aproximou mais perto. Você está linda esta noite, ele disse suavemente. Um calor subiu pelo meu rosto enquanto eu tentava ignorar a sensação avassaladora que ele provocava em mim. O medo das consequências estava sempre presente, como poderia continuar assim? Mas quando nossos olhos se encontraram novamente, percebi que não conseguia resistir. Vamos dançar, sugeri, tentando mudar de assunto enquanto meu coração acelerava. Dançamos sob as estrelas e esqueci temporariamente tudo ao nosso redor. A música envolvia nossos corpos como um abraço apertado e eu deixei-me levar pela correnteza dos sentimentos emergentes. No entanto, no fundo da minha mente, a dúvida persistia: o que aconteceria quando voltássemos para casa? Após algumas horas imersos naquele momento mágico, decidimos nos afastar do agito e encontramos um canto tranquilo no jardim do evento. O silêncio era reconfortante até que ele tomou coragem para falar sobre seus medos também. Eu não quero que isso acabe, confessou ele. As palavras dele ecoaram em minha mente enquanto respondia: e se tudo isso for apenas um sonho? Ele segurou minha mão com firmeza e olhou nos meus olhos: não precisa ser. E assim passamos a noite juntos sob as estrelas, perdendo-nos nas promessas sussurradas entre nós. Mas quando voltei para casa naquela madrugada silenciosa, encontrei o avô à espera na sala escura. Onde você esteve? Sua voz cortou o ar pesado da noite.
O peso das palavras não ditas pairava entre nós, algo havia mudado irreversivelmente naquela noite mágica. As ruas de Lisboa estavam mais movimentadas do que nunca. O Festival de Santo Antônio atraía turistas e moradores, e a cidade pulsava com uma energia vibrante. Enquanto caminhava, sentia os olhares das pessoas sobre mim, sussurros que pareciam ecoar em cada esquina. O segredo que compartilhava com o avô agora pesava sobre meus ombros, como uma capa invisível que me isolava. Naquele dia, o aroma do pão quente misturava-se ao perfume das flores vendidas nas barracas. A atmosfera festiva contrastava com a tempestade interna que enfrentava. Como poderia continuar a viver entre tradições tão arraigadas e o desejo que me consumia? Cada passo se tornava um desafio. O avô estava sentado à mesa da cozinha quando cheguei em casa. Seu olhar penetrante parecia buscar respostas nas minhas feições. Ele sempre foi o pilar da nossa família, mas agora parecia dividido entre seu amor por mim e a necessidade de proteger as tradições familiares. Você está diferente, ele comentou, sua voz grave quebrando o silêncio. É só o festival, respondi, tentando disfarçar a confusão que me atormentava. A verdade era que não conseguia parar de pensar no momento em que nossos lábios se encontraram, um ato impulsivo que desafiou todas as convenções. A conversa logo se voltou para os rumores que circulavam na cidade. Um membro da família havia se manifestado, exigindo que eu escolhesse entre meu novo amor e a tradição familiar. Você não pode fazer isso, disse ele, sua voz carregada de desaprovação. O que vão pensar? As palavras dele ressoaram em mim como um eco distante, mas ao mesmo tempo tão próximo. Senti um impulso de rebeldia crescer dentro de mim. Por outro lado, havia um medo profundo do desprezo familiar e da pressão social. Naquela noite, enquanto observava as luzes brilhantes do festival pela janela, meu telefone vibrou com uma mensagem inesperada de um amigo antigo. Ele oferecia apoio incondicional e sugeriu uma escapada para longe da cidade por alguns dias. Uma ideia tentadora. Poderia ser a oportunidade perfeita para refletir sobre tudo. Mas seria essa decisão uma fuga ou uma chance de recomeçar? O dilema me consumia enquanto ponderava as consequências de cada escolha. O avô sempre dizia que a vida é feita de decisões difíceis, e talvez essa fosse a mais difícil até agora. Os dias seguintes foram marcados por um silêncio tenso entre nós dois. O avô evitava mencionar o assunto delicado e eu me sentia cada vez mais presa em um labirinto emocional sem saída aparente. No entanto, algo dentro de mim começou a mudar quando fui à Feira da Ladra no sábado seguinte. As vozes dos vendedores misturavam-se ao som das risadas das crianças brincando nas proximidades. Fui atraída por uma pequena caixa antiga adornada com detalhes intricados. Ao abri-la, encontrei cartas amareladas pelo tempo, relatos de amor e desamor escritos por pessoas comuns como eu. Enquanto lia aquelas histórias esquecidas, percebi que não estava sozinha na luta entre desejo e tradição. Aqueles sentimentos universais transcenderam gerações e culturas. Era hora de decidir se continuaria a viver à sombra dos outros ou se teria coragem para seguir meu próprio caminho. A proposta do meu amigo ecoou na minha mente: por que não mudar sua vida? Essa ideia desafiadora parecia cada vez mais atraente enquanto os rumores continuavam a crescer ao meu redor. E assim, diante do dilema entre amor e tradição, percebi que precisava tomar uma decisão, não apenas para mim mesma, mas para aqueles ao meu redor também. A proposta do meu amigo ainda ressoava na minha mente, como um eco persistente que não se dissipava. O que significava realmente mudar de vida? Eu olhava para o meu avô, que se sentava à mesa, absorto em suas lembranças. Ele sempre foi um pilar de tradição, mas agora parecia tão distante das minhas aspirações. As ruas do bairro Alto estavam cheias de vida naquela noite. As risadas e os sons da música preenchiam o ar, enquanto eu caminhava, perdida em pensamentos. O convite para a festa de Santo Antônio estava me chamando, mas a ideia de aparecer sozinha me deixava inquieta.
O peso da expectativa da sociedade parecia maior do que eu poderia suportar. No entanto, uma luz de esperança surgiu quando encontrei uma antiga amiga na Feira da Ladra. Ela estava cercada por antiguidades e histórias, e logo começamos a conversar sobre nossas vidas. Você merece ser feliz, ela disse com sinceridade nos olhos. Essas palavras eram como um bálsamo para minha alma cansada. A conversa tomou um rumo inesperado quando ela mencionou um reencontro com alguém do nosso passado. Ele ainda fala de você, disse ela com um sorriso travesso. Essa revelação trouxe à tona memórias há muito enterradas, e eu não pude evitar sentir uma mistura de nostalgia e curiosidade. Naquela mesma noite, decidi ir à festa. A energia vibrante ao meu redor era contagiante. Encontrei-me dançando e rindo com amigos antigos, esquecendo por um momento as pressões que pesavam sobre mim. Mas a presença dele, a pessoa que eu não esperava ver, fez meu coração acelerar. Você está diferente, ele comentou, observando-me com um olhar intenso. A conexão era palpável, havia algo entre nós que nunca desaparecera completamente. O tempo parecia parar enquanto conversávamos sobre nossas vidas desde então. Ele falava sobre suas viagens e experiências, enquanto eu compartilhava minhas lutas e novas descobertas. A atração era inegável, nossos olhares se encontraram frequentemente, cada vez mais carregados de significado. Naquele instante fugaz, tudo parecia possível novamente. A ideia de seguir meu coração começou a ganhar força dentro de mim, uma ideia tão ousada quanto aterrorizante. Mas as vozes da tradição ecoavam em minha mente: o que diria minha família? E o avô? A luta interna crescia à medida que as horas passavam. Quando finalmente nos encontramos sozinhos em um canto menos iluminado da festa, o mundo ao nosso redor desapareceu. Nossos lábios se encontraram em um momento impulsivo que desafiou todas as convenções sociais que eu conhecia. O beijo foi doce e cheio de promessas não ditas. Mas logo a realidade voltou com força total, a pressão das expectativas sociais me atingiu como uma onda avassaladora. Ao voltar para casa naquela noite, percebi que cada escolha tinha suas consequências, algumas mais pesadas do que outras. O convite para mudar minha vida ainda pairava no ar como uma nuvem carregada. No entanto, ao abrir a porta da casa do meu avô, fui recebida pelo silêncio inquietante daquela solidão familiar. Olhei para trás uma última vez antes de entrar, havia algo ali fora me chamando para um novo começo, mas estaria eu pronta para isso? Ao amanhecer, a luz suave filtrava-se pelas cortinas da sala. O aroma do café fresco preenchia o ar, mas a sensação de inquietude ainda me acompanhava. A noite anterior havia mudado algo dentro de mim. A decisão de aceitar um novo começo não era simples, e o peso das expectativas familiares se tornava cada vez mais opressivo. O avô estava sentado à mesa, seus olhos fixos no jornal. Ele parecia alheio aos meus pensamentos tumultuados, mas havia uma sabedoria silenciosa em sua presença. A vida é feita de escolhas, disse ele, sem olhar para cima. Suas palavras ressoaram em minha mente como um eco distante. Às vezes, as escolhas que fazemos não agradam a todos, respondi, tentando manter a voz firme. Ele levantou os olhos e sorriu levemente, como se compreendesse a batalha interna que eu enfrentava. O dia passou lentamente enquanto eu tentava me distrair com pequenas tarefas domésticas. No entanto, a lembrança do convite ainda pairava sobre mim como uma sombra. A ideia de recomeçar era tentadora, mas e as consequências? A cidade estava cheia de olhares críticos e fofocas prontas para se espalhar. Naquela tarde, decidi dar um passeio pelo bairro alto. As ruas vibrantes estavam cheias de vida, artistas de rua tocavam músicas que falavam sobre amor e liberdade. Enquanto caminhava, vi um grupo de pessoas dançando ao som de uma guitarra. O ritmo contagiante fez meu coração acelerar, era como se a cidade estivesse me chamando para participar. No meio da dança, encontrei um velho amigo que não via há anos. Ele sorriu ao me reconhecer e puxou-me para dançar com ele.
Lembre-se dos velhos tempos? Perguntou ele com um brilho nos olhos. O calor da conexão instantânea trouxe à tona memórias esquecidas. Sim, respondi com um sorriso tímido. Eram tempos mais simples. Mas logo percebi que as coisas haviam mudado, eu havia mudado. Após algumas horas na festa improvisada, voltei para casa sentindo-me mais leve, mas também confusa sobre meus sentimentos. O avô estava assistindo televisão quando entrei na sala. Ele olhou para mim com uma expressão que misturava preocupação e curiosidade. Você parece diferente, comentou ele suavemente. Talvez eu esteja tentando descobrir quem sou agora, respondi honestamente. No dia seguinte, fui convidada para um evento cultural em Alfama, uma celebração das tradições locais que prometia trazer à tona memórias antigas e talvez até novas conexões. A ideia de ir sozinha me deixava nervosa, no entanto, a perspectiva de encontrar algo novo em meio ao familiar era irresistível. Enquanto me preparava para o evento, senti uma mistura de ansiedade e expectativa crescendo dentro de mim. O que aconteceria lá? Eu estava prestes a desafiar não apenas os tabus sociais, mas também o que havia aprendido ao longo da vida sobre amor e desejo. Quando cheguei ao evento, as luzes brilhantes iluminavam as ruas estreitas e cheias de pessoas sorridentes. A música tradicional ecoava nas paredes antigas das casas, cada nota parecia contar uma história antiga. Foi nesse ambiente vibrante que encontrei alguém familiar, aquele antigo amor reapareceu diante dos meus olhos pela primeira vez em anos. Nossos olhares se cruzaram instantaneamente, o passado voltou à tona com força total. Não esperava te ver aqui, disse ele com um sorriso intrigante. Nem eu, respondi hesitante enquanto meu coração batia acelerado. A noite prometia ser cheia de surpresas, no entanto, havia algo mais profundo em jogo, algo que poderia mudar tudo novamente. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas, trazendo um novo dia que parecia tão promissor quanto incerto. O aroma do café fresco invadia a casa, e eu sabia que o avô já estava acordado. Levantei-me lentamente, os pensamentos ainda confusos sobre a noite anterior. O que havia começado como uma conexão inesperada agora se transformava em algo mais complexo. Enquanto me preparava para o café da manhã, as memórias de nossos momentos juntos dançavam na minha mente. A pressão social ainda pesava sobre mim, mas havia uma nova chama de desejo que não conseguia ignorar. O avô, sempre tão sábio e protetor, parecia perceber minha inquietação. Ele me observou com um olhar que misturava preocupação e compreensão. Está tudo bem? Perguntou ele enquanto servia o café. Sua voz era suave, mas havia um toque de firmeza que me fez hesitar. Sim, só pensando em algumas coisas, respondi, tentando esconder a tumultuada tempestade interna. O dia avançou e decidi visitar a Feira da Ladra. As barracas coloridas e os vendedores animados eram um bálsamo para minha alma inquieta. Perambulei entre antiguidades e lembranças do passado, absorvendo a energia vibrante do lugar. Contudo, cada objeto parecia refletir minha própria luta entre tradição e desejo. Enquanto examinava um colar de pérolas antigas, uma figura conhecida apareceu diante de mim. Era alguém do meu passado, um amigo de infância que sempre teve um jeito especial de fazer-me rir. Que surpresa te ver aqui, ele exclamou com um sorriso genuíno. Conversamos sobre velhas memórias e risadas compartilhadas, mas logo o assunto mudou para a vida atual. Ele mencionou rumores sobre mim na cidade, comentários sobre meu relacionamento recente. Senti uma onda de calor subir pelo meu rosto ao ouvir isso. Não se importe com o que dizem, ele disse com sinceridade. As pessoas sempre falam. Mas como poderia eu não me importar? A pressão da sociedade era esmagadora. O desejo por algo mais profundo lutava contra as expectativas familiares e sociais que sempre carreguei nas costas. Enquanto caminhávamos juntos pelas ruas estreitas de Alfama, ele parou e olhou nos meus olhos. Você merece ser feliz, afirmou ele com firmeza. Aquelas palavras ecoaram em mim como um mantra, mas a dúvida ainda persistia.
A atração pelo meu novo amor era inegável, mas o medo das consequências também era real. Eu precisava decidir se seguiria meu coração ou continuaria presa às amarras da tradição. Naquela noite, enquanto refletia sobre tudo isso no silêncio do quarto do avô, recebi uma mensagem inesperada: precisamos conversar. Era dele, o homem com quem compartilhara momentos intensos nos últimos dias. O coração acelerou ao ler aquelas palavras. O que ele queria discutir? Um pressentimento inquietante tomou conta de mim, algo dentro dizia que essa conversa poderia mudar tudo novamente. Levantei-me da cama e fui até a janela. Olhei para as luzes da cidade abaixo, Lisboa pulsava com vida e promessas não cumpridas. Seria possível encontrar um caminho onde pudesse ser eu mesma sem as correntes do passado? E então decidi, encontrá-lo seria a única maneira de descobrir se poderia viver entre a tradição e o desejo sem perder quem realmente sou. Mas à medida que essa decisão se formava em minha mente, uma nova onda de insegurança me atingiu. Estava pronta para enfrentar as consequências?